João capítulo 6, a partir do versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém, queridos? Até aqui só. Glória a Deus por tudo. Irmãos queridos, nós estamos na sequência ali falando para os irmãos, expondo todos os pontos do credo oficial da nossa igreja. E semana passada eu falei sobre a Santa Ceia. Inclusive os irmãos que não tiveram a oportunidade de participar, de vir, tá certo? Eu já disponibilizei o vídeo ali. É bem importante assistir e entender sobre a Santa Ceia, que será sábado que vem. Hoje, irmãos, eu quero começar a falar com os irmãos sobre a forma de governo da igreja. Você vai observar uma coisa interessante aqui na leitura que foi feita. É que depois de entendermos que Jesus é o pão da vida, e de que tudo quanto nós pedimos em seu nome, Ele vai fazer por nós, Jesus, Ele diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você observa, irmãos, a submissão de Jesus. Você vai perceber pela fala de Jesus, ele deixa bem claro que há uma hierarquia a ser respeitada. Você vai ver que Jesus, ele se submete completamente à vontade de Deus. Ele diz assim: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pense numa dificuldade, irmãos, que existe nos dias atuais, é de respeitar a hierarquia, é de respeitar a autoridade. Se existe, você imagina, se já existe uma crise secular, você imagina espiritual. Se as pessoas não respeitam as que elas veem, você imagina as que elas não veem. Você já observou, irmãos, que parece que as faixas etárias, independente, não é só as crianças e adolescentes e jovens, é toda e qualquer faixa etária, parece que é instruída hoje em dia a desrespeitar a autoridade, a desrespeitar, a não levar em consideração aqueles que estão superior a eles, em todas as camadas da sociedade. Thaisa é professora de educação infantil. E acredite, na escola de educação infantil tem criancinha assim que enfrenta o professor e bota o dedo no professor e diz que vai bater no professor. E se não bater dentro da escola, bate do lado de fora da escola. É em todas as faixas etárias, irmãos. É uma crise generalizada. Agora, eu estou fazendo esse comentário para chegar em nós, para chegar na nossa vida. Se o nosso exemplo é Jesus, você vai ver que Jesus diz: porque eu, e esse porquê é um porquê junto e sem acento, é uma resposta. Jesus dizendo: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Mas você observa o respeito de Jesus à autoridade que estava por cima dele, que estava acima dele. Ele diz: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E baseado nessa verdade bíblica sobre Jesus, eu tenho a dizer aos irmãos que nós cremos, nós professamos e ensinamos que existe hierarquia no céu, na terra e também na igreja. Nós, como crentes assembleanos, no decorrer dessas terça-feira, a gente está aprendendo muita coisa aqui em que a gente crê. Nós cremos, irmãos, hoje nós vamos começar a falar sobre a hierarquia. E nós cremos que existe hierarquia no céu, na terra e na igreja. Todos nós estamos sob autoridade. E um grande defeito dos dias atuais é que as pessoas não querem se submeter à autoridade de ninguém. Hoje, na reunião de obreiros, o pastor presidente, o pastor Sérgio, ele disse assim: irmãos, o presidente da convenção geral,
ele não tem autoridade sobre a nossa igreja. Ele não é o pastor da nossa igreja, ele é o pastor da igreja lá em São Paulo. Agora, se ele ligar para mim dizendo que está precisando de um favor, eu vou lá fazer um favor para ele, porque eu respeito ele como uma autoridade superior a mim. É interessante isso, as pessoas não querem mais se submeter à autoridade, mas a grande verdade, irmãos, é que todos nós temos que prestar conta a alguém. Temos que prestar conta a uma autoridade. E cá para nós, se você acredita que a igreja, a nossa adoração aqui na terra é um ensaio para o céu, acredite que a nossa submissão aqui na terra é um ensaio da submissão que nós vamos ter quando chegarmos lá no céu. Você imagina, quem não for servo aqui, como é que vai passar a eternidade dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos? Como vai passar a eternidade adorando a Deus, se não quer adorar a Deus nem aqui na terra? Não é, irmãos? Então é um ensaio, nós vamos prestar conta. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não somos salvos por obra, mas é impossível um crente salvo não praticar obras de fé. Agora, nós não somos julgados pelas obras, mas não somos salvos pelas obras. Mas um dia nós vamos ser julgados por elas. Nós temos que nos submeter à autoridade de Deus. Faça o seguinte, vire as páginas da sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 1. Romanos 13, versículo 1. Se você não sabe procurar, vai olhando o índice da sua Bíblia, que você vai se acostumando a manuseá-la. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz assim: toda alma seja sujeita às autoridades. Olha só, irmão, que mandamento. Toda alma esteja. O que é a alma? Quem lembra aqui o que é a alma? A sede dos sentimentos e das emoções, não é? Aí a Bíblia está falando o que, irmãos? Dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Ou seja, para nos submetermos à autoridade, nós temos que submeter as nossas emoções. Por exemplo, me diga uma coisa, eu vou dar um exemplo de uma autoridade aqui, vamos falar de Deus. Deus é nosso Pai. E quando a gente chega a Deus com submissão, a gente chega como a gente chega na frente de um pai. Quem é pai aqui? Os irmãos que já são pai aqui, João Ademir, que tirou a foto essa semana com o netinho. Você já observou, João? Sei lá, você vai lá, o seu filho, se brigar na rua, trocar soco com o outro na rua, talvez ele não chore com o soco que ele leva. Agora, se você chegar para o seu filho e disser assim, você está errado, e der um empurrão no ombro dele, é capaz dele se acabar em lágrimas. Você não bateu nem nele, mas ele já vem chorando para perto de você, a gente perde Deus, não é assim. Isso é porque indiretamente nós somos submissos a Ele. E a Bíblia fala, isso é bíblico, que a Bíblia está falando da alma. Você observa que como é importante o cristão aprender isso, que ele vai aprender a se comportar diante de Deus, como é que ele deve ser submisso. Diante de Deus nós estamos submissos à sua autoridade suprema. Deus é quem diz onde a gente deve pisar, o que a gente deve falar, e é diante de Deus que nós rasgamos o coração, e diante de Deus nós não mentimos, que Ele sabe de tudo, e nós sabemos que Ele pode tudo também. Quer ver uma coisa? Quando a Bíblia diz assim, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, também fala das autoridades seculares. Por exemplo, me diga uma coisa, irmãos, uma autoridade constituída. Quer ver? Eu vou pegar o Joleio. Você falou sábado aqui que foi militar do exército. Me diga uma coisa. Você chegava na frente de um superior seu e chamaria um palavrão com ele? Não chamaria, irmão. Você chamaria. Você se dirige ao superior seu no quartel, chamando ele de qualquer coisa, soltando qualquer piada para ele? Não se dirige, meu irmão. Para a autoridade do quartel da continência, e pede permissão para falar, e pede permissão para entrar, inclusive, no ambiente. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que tem crentes que não são submissos às autoridades? Tem crentes que no trabalho são um péssimo exemplo. As pessoas ligam e dizem assim, pastor, vamos demitir por justa causa, porque não é submisso. Ninguém pode olhar para ele de cara feia, que ele já se dói. Tanto homens como mulheres, já se dói, já chora,
né, já se derrete todo, já diz que já quer pedir demissão. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz assim: toda alma seja sujeita às autoridades superiores. Aí diz assim, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Sabe por que é importante a gente saber disso? Mas pastor, o meu chefe não foi justo comigo. Mas se ele é seu chefe porque Deus permitiu e ele não foi justo com você, então deixe que Deus vai ter com ele. Agora, qual é a nossa obrigação? Ser submisso, ser exemplo. Irmãos, quantas vezes eu sabia que eu estava certo no que eu estava falando e as pessoas diziam não. E quantas vezes eu sabia, mas eu tinha que me calar. E eu vou confessar aos irmãos que foi melhor ter me calado. Foi melhor ter sido obediente. Que isso sirva de exemplo para a gente. Primeira coisa que eu estou falando, nós cremos, olha só que coisa. Quem diria que isso é dito na igreja, irmãos? Que isso está na Bíblia. Olha como a Bíblia molda a nossa maneira de ser. Nós cremos, professamos e ensinamos que existe hierarquia no céu, na terra e na igreja. E todos nós estamos sob autoridade. E todos nós temos que prestar conta a alguém. Não é que ver uma coisa? Agora abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 13 também. Carta aos Hebreus. Capítulo de número 13. Versículo de número 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo de número 17. Diz assim, olha aí, irmãos, uma dificuldade para as pessoas hoje em dia. Mas olha o que a Bíblia nos fala. Ela diz assim: obedecei a vossos pastores. Não é, irmãos? Ou, algumas versões diz condutores ou supervisores. Tá certo? Dependendo da versão bíblica. A minha versão diz: obedecei a vossos pastores. Aí diz assim, é a Bíblia que diz, né? Versículo 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Olha o que a Bíblia está dizendo: obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, não é, irmãos? Porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Veja como a Bíblia nos ensina a ser. Irmãos, você já ouviu? Eu vou fazer um paralelo com a minha época, que não é uma época passada. Não é uma época de muito tempo atrás, é uma época de pouco tempo. Minha idade não vai até a fundação da nossa igreja, não é? Mas vai um pouquinho atrás. Tem alguns anos de crente aí. Aí você observa que eu sou da época que o crente, para tudo, consultava o pastor. Hoje em dia é insubmissão. Os crentes, alguns crentes, não são todos, a maioria, para a glória de Deus, são crentes. Agora tem alguns que não se sujeitam mais à autoridade pastoral. Irmãos, a gente cuidava dos pastores, sabe como? Eu vou dizer como eu cuidava do meu pastor. Eu sou de família carente. Eu estava outro dia conversando com o Mário Newton, e eu disse assim: Mário Newton, um pacotinho desse de biscoito, né? Porque está escrito lá no pacote, biscoito. Pacotinho desse de biscoito que você hoje senta e come o quanto você quer, e depois coloca lá o que sobra. Minha mãe pegava o pacotinho, partia com a faca em 4 pedaços, enrolava no guardanapozinho o tubinho, dava 2 para cada um, e colocava na nossa mochila com um copinho de suco de laranja, que geralmente chegava na hora do intervalo, estava meio amargo, e dava para a gente lanchar. Eu falei para ele, eu conversando com ele: agora vocês não acreditam o que é que eu não fazia. Eu pegava, irmã Sônia, eu levava aquele pacotinho com dois biscoitinhos para a escola. Aí eu comia um, sabe o que é que eu fazia com o outro, amei? Eu guardava no bolso, com todo carinho, guardava no bolso. Aí chegava na igreja, tirava aquele biscoito bem guardado do bolso, tirava do papel e dizia: ó, pastor, que eu trouxe para o senhor. Aí ele fazia assim: ô, meu filho, trouxe para mim, trouxe para o senhor. Minha mãe colocou 2 para eu lanchar hoje. É um meu e um do pastor da minha igreja.
Você acredita? O cuidado que eu tinha com o pastor da minha igreja era tanto. Tem um negócio que as pessoas falam assim, irmão, que na minha época a gente tinha temor de sentar na cadeira do pastor. Por quê, irmão? Não é porque a cadeira dá choque, né? Não é por isso não. É porque ali senta o anjo da igreja. Da gente tem o maior respeito. Não, eu não sou digno de sentar nessa cadeira. Não era uma questão de idolatria, era uma questão de respeito com as autoridades. E quer saber uma coisa, irmão? Essas coisas não ficaram para trás, porque a Bíblia Sagrada não muda. Quem muda somos nós. Não é? Quem muda somos nós. Aí você observa, as pessoas dizem assim, por que tem pessoas que chegam tão cedo lá? Por que Mário Sérgio é pastor de igreja e eu não sou? Ô irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Mário Sérgio não é de linhagem real. Eu não tenho pai pastor, não é primo pastor. Tá certo? Para eu chegar aqui, teve que sofrer muito. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Eu levei muito não na minha vida. Eu conto aos irmãos que no dia da minha ordenação ao ministério, ao presbitério, foi tão complicado que muita gente não passaria naquele crivo. Porque o pastor mandou a gente ficar tudo numa sala, coloca os candidatos tudo numa sala. Observe aí o que aconteceria com a maioria da geração de hoje, que não é acostumada a se submeter à autoridade. Mandou todos os candidatos ficarem numa sala. Daí a gente ficou. Era para o pastor passar as 15 horas para falar com a gente. O pastor não passou as 15 horas. Deu 15, 16, 17, 17 e 30. Ele passou no corredor. Já aquele homem de idade avançada, mais alto que eu assim, passou, andando devagarzinho, meio tombando de um lado para o outro, um obreiro atrás dele, cuidando dele. Aí ele voltou, olhou para dentro da sala, botou a mão para trás e disse assim, ô Eliseu, era o pastor Eliseu que estava por trás dele, onde estão os candidatos ao presbitério, ao ministério? Aí o pastor Eliseu, estão aí pastor, são esses. Aí ele disse assim, olhou para dentro da sala, para um lado, para o outro, e disse, esses são os candidatos? Aí ele disse, e não tinham candidatos melhores? Aí pegou e saiu. E o pastor Eliseu andando atrás. Quando ele saiu, começou a murmuração dentro da sala. Isso não é justo, pastor passou aqui, nos humilhou, tá? E começou aquela... Eu peguei no rapaz que estava do meu lado, peguei no braço dele, eu disse, vou ser usado por Deus para você. Não saia do seu lugar. Eu fui criado aos pés desse homem, eu sei quem ele é, ele vai voltar. Não saia daí. Não, mas isso é humilhação. Rapaz, um dia tu vai me agradecer. Mas um monte pegou a sacolinha com a roupa e foi embora. Que a gente recebeu a orientação de ir cedo, quem fosse com outra roupa já tinha que levar a roupa da ordenação. Daqui a pouco ele volta. Mas uns 40 minutos para frente ele voltou do mesmo jeito. Passou na porta da sala, daqui a pouco voltou. Aí botou a cabeça dentro da sala, as mãos para trás e disse assim, pastor Eliseu, onde estão os candidatos? Aí o pastor Eliseu foram embora, pastor. Ficaram tristes com o senhor. Aí ele disse, triste comigo? É porque não estavam preparados para o ministério. Se arrumem, porque o culto já vai começar. Esses são os candidatos. Os que ficaram. Não ficou 20% dos candidatos que tinham. Sabe qual foi o crivo? Submissão à autoridade. Na hora da ordenação caiu uma glória de Deus tão grande. E o pastorzão lá chorando com as mãos para trás. O obreiro ordenando com a mão na cabeça e ele chorando, a lágrima descendo. Não é, irmãos? Você observa que Deus está falando conosco. Foi Jesus quem disse, porque eu desci do céu. Você observa, irmão, Jesus precisava se submeter à autoridade de alguém. A Bíblia diz, Jesus falando, eu desci do céu. Aí ele diz, mas eu não desci para fazer a minha vontade. Eu desci para fazer a vontade daquele que me enviou. A forma de governo da igreja e da nossa vida, ela é bíblica. E define, irmãos, quem exerce autoridade no que diz respeito ao serviço sobre a nossa vida. Seja no culto, seja na vida secular, ou seja na nossa vida pessoal. Na igreja especificamente, no que diz respeito a questões doutrinárias e administrativas. E em cada área da nossa vida, questões específicas. Por exemplo, se eu tenho um chefe no trabalho, irmãos,
Eu vou dizer uma coisa, quem determina a regra são eles, é ele, não é eu. Quem determina a regra é quem está superior a mim. Na nossa igreja, por exemplo, há uma hierarquia de liderança. Existem os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, os auxiliares de trabalho. Alguns que são membros cooperadores, nem são auxiliares de trabalho ainda, mas alguns já lideram departamentos na igreja. Há uma hierarquia na liderança. E há um termo que resume tudo isso. Por exemplo, quando se fala na igreja de obreiro, obreiro diz respeito àquele que é dedicado exclusivamente à obra de Deus. Não é? Todo aquele é um termo genérico no nosso caso. Nós usamos para nos referir àqueles que receberam de Deus uma responsabilidade específica. Vamos focar um pouco na igreja, me perdoe. A igreja, irmãos, ela é um organismo vivo. E como organismo vivo, a igreja gera vida. Já falei sobre isso quando eu falei sobre a igreja. A igreja é um organismo vivo. Como organismo vivo, ela gera vida. Se considerar, logicamente, a sua natureza espiritual. Agora, entenda que a igreja também é uma organização. A igreja não funciona de qualquer maneira. A igreja do Senhor funciona de maneira organizada. Agora, de onde vem isso? Será que isso é invenção minha? Quer ver uma coisa, irmãos? As primeiras igrejas, elas deixaram registrado na Bíblia a sua estrutura organizacional. Quer ver uma coisa? Vamos para a Bíblia Sagrada. Se você prestar atenção, os discípulos se reuniram lá em Atos capítulo 1. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 1, versículo de número 13. Você vai ver como os discípulos se reuniram no dia de Pentecostes. Como eles estavam reunidos. Atos capítulo 1, versículo de número 13. Você vai ver que não foi uma coisa desorganizada. Não foi um ato assim deliberado. Cada um fazia o que achava por bem fazer. Você vai ver em Atos capítulo 1, versículo de número 13. Você vai ver o seguinte, ó. E entrando, ou seja, eles entraram em algum lugar, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Aí a Bíblia diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, e mãe de Jesus, e com seus irmãos. Você vai ver, irmãos, que havia uma organização. Eles não estavam em qualquer lugar e eles não estavam fazendo qualquer coisa. Eles foram a um ambiente específico para buscar a Deus. E cá para nós, quem mandou eles para lá foi Jesus. Foi Jesus que disse: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí você vai ver, os apóstolos, eles poderiam ter dito: não, tu fazer o seguinte, ó, Tiago, tu vai lá para tua casa, procura um lugar lá em Jerusalém que seja bem confortável, arma uma rede lá e se deita, não é? E bota tuas pernas para cima. Pedro, tu que é brabo, não é? Procura um cantinho, não é? Uma barracazinha, um cantinho mais reservado, dobra teu joelho para ver se tu se converte da tua brabeza. Podia ter sido assim, mas não foi assim. Vamos ao cenáculo, vamos a um lugar específico, reservado para a oração, e lá vamos buscar a Deus em oração. Vamos fazer o que Jesus mandou. Você observa, irmão, havia uma organização. Quer ver uma coisa? Olha ainda, também eles se reuniam para adoração coletiva. Olha Atos capítulo 2, versículo 1. Você vai ver, ó, Atos capítulo 2, versículo 1. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, aí a Bíblia diz: estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Ou seja, irmãos, havia ou não havia uma organização? Havia. Eles não estavam de maneira qualquer, eles estavam de maneira organizada. Isso é importante a gente saber quando a gente fala sobre hierarquia, porque a reivindicação hoje é para que haja bagunça. A reivindicação hoje é para que haja desordem. Vamos deixar todo mundo à vontade, fazer o que quer. Não é o modelo bíblico. O modelo bíblico, estavam todos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito. Eles perseveravam
em orações e súplicas. Não estava qualquer um fazendo o que queria fazer. Tinha ordem no local. Olha aí a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 26. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26. Falando de ordem, olha o que diz aí o versículo 26, diz assim: não fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Ou seja, você observa, tem todos os elementos do nosso culto. Ah, pastor, quer dizer que o nosso culto é bíblico. É bíblico, está na Bíblia. Qualquer dia eu vou falar, eu vou chegar lá para falar sobre o nosso modelo de culto. Aí o versículo termina e diz: faça-se tudo para edificação. Ou seja, tudo tem que ser para edificação. Se você olha o versículo seguinte, o versículo 27 diz: e se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muitos, 3, ou por sua vez, e haja intérprete, me perdoe, e haja intérprete. Aí o versículo 28 diz: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Né, irmãos? E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Ou seja, falando sobre a ordem no culto. Você observa, enquanto se prega a palavra de Deus, o que é que faz os profetas? Se cala e espera a sua vez de profetizar. Você vai ver, o apóstolo Paulo, ele está ensinando aos crentes de Corinto sobre ordem no culto. Ele não está impedindo ninguém de falar língua estranha. Fala língua estranha. Mas tem um detalhe, ó. Para que eu vou falar? Deus me revelou aqui uma mensagem para o presbítero Samuel. Para que eu vou chegar aqui? O Espírito está sujeito ao profeta. Aí eu vou profetizar para o irmão Samuel. Irmão Samuel! Aí atrapalhei o culto. Eduardo está pregando, acabou o culto. Porque o profeta se acha maior do que a palavra de Deus. Irmão Samuel! Deus manda, mas peraí, o recado é para ele? Fala para ele. Se o recado é para a igreja, espera a tua vez de pregar, porque vai chegar o momento de você profetizar para toda a igreja. O que é que o apóstolo Paulo está ensinando aos Coríntios? Ele está ensinando sobre a ordem. Ou seja, irmãos, na igreja tem que respeitar a hierarquia, e não existe hierarquia sem ordem. Você vai ver outro detalhe, outra evidência aqui, é que os apóstolos, falando sobre hierarquia, eles separaram homens para o diaconato. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Você vai ver, ó, falando acerca da hierarquia da igreja, olha o capítulo 6, Atos 6, versículo de número 3. Atos, capítulo 6, versículo 3. Vamos ler o 3 e o 6. Diz assim, ó: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Você vai ver, se constituiu diáconos e se colocou diáconos para cuidar de alguma coisa. Olha o versículo 6, vai dizer aí: e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram a mão. Ou seja, delegaram autoridade. Você vai ver, irmãos, foram constituídos os diáconos, porque naquele momento crescia o número de discípulos, né? Haviam conflitos e precisava de alguém para cuidar da obra de Deus, para que os apóstolos se dedicassem ao ensino da palavra de Deus. Vamos constituir então diáconos, e eles serão colocados sobre esse negócio, ou seja, eles vão cuidar, eles vão manter a ordem na igreja. Você observa, irmãos, sobre nós existem pessoas com autoridade, sobre todos nós, né? Temos que, isso faz parte da Bíblia Sagrada. Olha ainda mais algum exemplo da Bíblia. Diz assim, ó, o Paulo e Barnabé, o apóstolo Paulo e Barnabé, Atos capítulo 14, versículo de número 23. Olha o que é que diz a Bíblia Sagrada. Atos 14, versículo 23. Diz aí: Paulo e Barnabé, juntamente com as igrejas, constituíram anciãos. Atos 14, 23 diz assim:
E, havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Você observa, Paulo e Barnabé constituíram anciãos, né, irmãos, que são os presbíteros da igreja. Elegeram anciãos sobre o povo, tá certo? Constituíram, está na Bíblia Sagrada. Quer ver mais um exemplo? O apóstolo Paulo deixou em Tiro e Creta para estabelecer presbíteros de cidade em cidade, além de organizar as igrejas. Olha a sua Bíblia aí na carta a Tito. Abra no livro, na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo de número 5. Olha o que é que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo sai, né, agora estabelecendo presbíteros de cidade em cidade. Aí ele diz assim, Atos capítulo 1, versículo 5. Olha o que está escrito. E por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Você observa, ele saiu de cidade em cidade estabelecendo presbítero. Para quê, irmãos? Para que pusessem em ordem as coisas que o apóstolo Paulo tinha determinado. Ou seja, qual é a função dos presbíteros? Manter a ordem na igreja. Eu vou chegar lá, vou ensinar como é que manter a ordem na igreja. Tá certo? Daqui a pouco, hoje não dá tempo, mas eu vou chegar lá. Olha só, irmãos, na igreja de Éfeso havia anciãos. Quer ver uma coisa? Eu vou, Atos capítulo 20. Olha a sua Bíblia aí, Atos capítulo 20. É bom mostrar na Bíblia, porque estando na Bíblia nós vamos nos submeter a ela, não é? Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo de número 17. Diz assim, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Tá certo? Havia um ancião sobre a igreja de Éfeso. Quer ver uma coisa, irmãos? Lá em Filipos havia bispos e diáconos. Quer ver? Abra aí, Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eita, como é bom mexer na Bíblia, né, irmãos? Filipenses capítulo 1, versículo 1. Diz assim, prefácio da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. A introdução da carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Aí diz assim, com os bispos e diáconos. Ou seja, havia uma hierarquia no meio do povo de Deus que estava em Filipos. Haviam bispos e haviam diáconos. Né, irmãos? Havia os que cuidavam, havia os que mantinham a ordem na igreja. Ou seja, havia uma hierarquia. Irmãos, havia também o que hoje nós chamaríamos de comissão de ética. Havia uma comissão de ética, cuja responsabilidade era tratar da disciplina eclesiástica. Quer ver? Só para os irmãos verem como a igreja antiga era organizada. Quer ver? Abra aí, 1 Coríntios, capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Olhe como a igreja funcionava antigamente. A igreja primitiva. 1 Coríntios, capítulo 5. Olha aí do versículo 2 ao 5, diz assim, estais inchados e nem... 1 Coríntios 5, do 2 ao 5. Estais inchados e nem ao menos vos entristecesses, porque por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás,
para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Você observa, ele fala, juntos vós e o meu espírito. Havia na igreja primitiva pessoas que eram designadas para manter a disciplina na igreja. Haviam pessoas determinadas, grupos designados para cuidar das finanças e para levantar recursos para a obra de Deus. Quer ver? Romanos capítulo 15. Olha aí, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos de número de 25 a 27. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículos de número 25 a 27. Diz assim: mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem à Macedônia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes de seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Ou seja, você observa que havia um grupo designado para fazer uma coleta e destinar aquela coleta a determinado objetivo na obra de Deus. Você vai ver, a obra de Deus sempre foi organizada. Agora quer ver um detalhe? O último detalhe que eu quero falar hoje é porque na igreja primitiva os crentes viajavam portando carta de recomendação. Você acredita? A carta de recomendação foi instituída na nossa igreja em determinado ano, por ato de uma das convenções gerais da nossa igreja. Agora, se você olhar na Bíblia, já existia, quer ver? Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de número 27. Olha aí, Atos capítulo 18, versículo de número 27. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Diz: quando ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. Você observa, querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para que o recebessem. Ou seja, escreveu carta de recomendação, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Quer ver mais uma referência sobre isso? 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16. Isso aí é importante, irmãos, muito importante para a nossa vida de fé. 1 Coríntios capítulo de número 16. Você vai ver o seguinte, versículo 1 e 2. Diz, ora, 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para o santo, fazei vós também o mesmo que ordenai às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte que puder ajudar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Quando tiver chegado, mandarei os que, por cartas, aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Você observa, irmãos, quem era que tinha autoridade para colocar a mão na coleta? Aquele que era recomendado por meio de carta. Você veja uma coisa, irmãos, veja como é interessante isso. A igreja, ela possui ordem e ela possui o quê? Hierarquia. Já pensou? É importante a gente saber isso, porque vocês concordam comigo que a nova geração, as pessoas não estão mais ensinando isso para elas? Daí elas questionam muita coisa. Por exemplo, para vir pregar na nossa igreja, sábado o irmão Eliseu vem pregar aí na consagração. Daí vocês não imaginam o que foi que eu fiz ontem. Eliseu já veio pregar aqui umas 3 vezes, eu acho, né? Cantou e pregou, foi uma bênção de Deus. E só que eu liguei para o pastor dele. Daí eu disse assim, como é que está Eliseu na igreja? Aí o pastor dele disse assim, olha, Eliseuzinho é uma bênção. Pode levar Eliseu de olhos fechados.
E além de eu falar que ele é uma bênção, eu vou mandar com ele a carta de recomendação. Ou seja, para pregar na nossa igreja precisa ser o quê? Recomendado. O que é que a recomendação diz, irmãos? Primeiro, que a igreja tem ordem. Segundo, que a pessoa que está levando a carta é submissa à ordem da igreja, é submissa à hierarquia da igreja. Essa história de levar em consideração isso, eu vou confessar um pecado para os irmãos. Eu não estava estava meio que conhecendo, a gente conhece muita gente, né? Todos nós conhecemos. E algumas pessoas que eu conheço, eu não estava pedindo carta, porque eu conheço pessoalmente. Só que eu fui chamado a atenção por um irmão da nossa igreja, daqui, da nossa igreja. Eu vou dizer a vocês quando foi na escola dominical. Na escola dominical, um dos nossos irmãos, que é assíduo na escola dominical, estuda a lição todos os dias. Eu digo isso com toda segurança, porque ele já me falou algumas vezes, e algumas vezes ele já provou que ele estuda a lição. Se você perguntar hoje o tema da lição, ele vai dizer: sal da terra e luz do mundo. Vai falar na ponta da língua o tema de domingo. Aí ele pegou uma vez e falou ali de trás. A turminha que senta ali ouviu. Quando ele disse assim: a maioria das pessoas que pregam na nossa igreja não são alunos da escola dominical. Aquilo ali, algumas pessoas que estavam lá ouviram. Já vi alguns irmãos abrindo sorriso aí. Quem já sabe quem foi. Aquilo ali foi um irmão assim mesmo. Vocês sabem que foi ele. Aí ele falou, e aquilo ali tocou meu coração. Tocou meu coração. Porque, né, irmãos, quem é que a gente está trazendo para pregar na nossa igreja? Você observa, no momento que eu abro a oportunidade na igreja para pregar uma pessoa que não é recomendada, o que é que eu estou dizendo? Eu estou alimentando rebeldia, insubmissão e irresponsabilidade. Estou sendo irresponsável junto à minha igreja. Já hoje na reunião de obreiros, o pastor disse assim: mantenha a ordem na igreja. Para sair para pregar por aí, só sai se tiver a carta de recomendação. E quais são os critérios? Ser aluno da escola dominical, ser fiel à igreja, frequentar os cultos, ser um dizimista fiel da igreja. Mas pastor, tem que ser dizimista? Claro, irmão. Está cheio de irmãozinho na nossa igreja, simples, que vende doce na rua, ganha R$10 e dá um de dízimo na igreja. Que autoridade tem uma pessoa para pregar, que não é dizimista, pregar para esse irmão que é fiel? Não é verdade? Que autoridade tem essa pessoa? Que submissão tem essa pessoa à autoridade da igreja? Daí, só dá carta com recomendação desse tipo. E só recebe para pregar quem for recomendado pela igreja. Não é sério isso, irmãos? Não é sério, porque às vezes a pessoa comete um crime, um delito. Tem um rapaz que pregou numa igreja que eu dirigi, que eu disse carinhosamente: tem um espírito mau do anticristo. Porque a Bíblia diz que os espíritos do anticristo já estão no mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz isso. Você observa, não é uma coisa de hoje. Ele alerta: os espíritos do anticristo já estão pelo mundo. A gente recebeu, irmãos, aqui pessoas em pecado, que pregaram e a glória de Deus desceu aqui. Claro, é porque ele pensa que ele foi usado. Não é, é por misericórdia a igreja que Deus faz aqui. Não é porque se fosse por ele seria fulminado. E eu não sabia que estava em pecado, não fui saber depois. Agora, uma vez que eu soube, irmãos, aqui não. Aqui é lugar de gente séria. Não é, irmão? Aqui é lugar de quem tem compromisso, quem tem vida de oração. Aqui é lugar de quem se submete à autoridade da igreja. Aqui é lugar de quem respeita essa palavra. Não é, irmão? Uma vez eu disse: essa cadeira aqui não é um trono para sentar um rei, não. Isso aqui é um lugar onde se senta servos de Deus. E começa a ser servo respeitando as autoridades. Agora não é só aqui não. Os bancos da igreja. Uma vez alguém falou para mim: você é o que na igreja? Às vezes a gente pergunta isso. Você é o que na igreja? Aí a pessoa diz: sou nada, só sento no banco. Ô irmão, você não é nada. Essa pessoa podia ter vindo para o culto hoje, né?
para aprender. Sabe por que você senta no banco? Porque você é servo. Jesus não está procurando o rei, não. O rei é ele está procurando o servo. Sabe por que a gente senta no banco da igreja? Eu não tenho nenhuma dificuldade. Às vezes eu me sento ali. Quando eu chego atrasado para não tirar a atenção do culto para mim, aí eu sento ali naquele lugar. Só venho no final do culto da bênção apostólica. Porque eu sou o pastor da igreja. Agora, irmão, Jesus, quando ele olha de lá, ele não está procurando o rei, não. Sabe por que é uma honra sentar no banco da igreja? O que é que você faz na igreja? Eu sento no banco, meu irmão, com muito orgulho. Alguém vai ser orgulhoso porque senta no banco. Quem senta no banco, é porque eu não sei quem senta no banco da sua igreja. Agora, no banco da minha igreja, eu aprendi que só senta quem é submisso a Deus. E quem é submisso a Deus é servo de Deus. E a Bíblia Sagrada é interessante, eu vou terminar agora. Que a Bíblia Sagrada, uma coisa vai puxando outra. Eu vou começar a falar sobre os ministérios na próxima semana. Aí eu termino esse assunto. Mas você observa, já viu o Salmo 40, que ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou. Você já viu aquilo ali? Quem espera com paciência em Deus são ou não são os servos? São ou não são aqueles que respeitam a autoridade de Deus? São ou não são, irmão? São. Aí você observa, quer ver uma coisa? Quem é que pode mover Deus de algum lugar? Eu estou falando de Deus, irmãos. Quem é que pode mover, dar ordem a Deus? Tem uns bestas aí que querem dar ordem a Deus, não é? Deus, eu só faço isso se o Senhor me der isso. Meu Deus, eu fico olhando, olha a autoridade desses homens. Né? O homem manda no próprio Deus. Na verdade, nós somos servos, Deus que é o Senhor. Não é interessante a gente respeitar a hierarquia, a gente conhecer a hierarquia? Agora você observa, sabe o que é capaz de fazer Deus se levantar do trono e se inclinar? É quando tem um servo de Deus na igreja. Quem espera com paciência em Deus é servo de Deus. Aprenda isso. Quem espera com paciência em Deus é porque se submete à autoridade dele. Agora você observa, irmão, que coisa bonita é submeter à autoridade de Deus. Porque nós somos ou não somos tentados todos os dias a desobedecermos à autoridade de Deus? Né? Vocês acharam que o pastor não ia falar isso, o pastor vai falar. Só uma musicazinha. Não é, irmão? Só um funkzinho do bonde, do diabo. Não é? Só 10 minutinhos do Big Brother, que derrubou o rei Davi do trono. Não é, irmão? Só uma coisinha, não vai fazer mal não. Ora, não faz mal, irmãos. Quando a gente decide pela tentação, a gente abre mão de ser servo de Deus. A gente desrespeita a hierarquia. Você já viu? Vem para a escola dominical, irmão. Porque na escola dominical, domingo, falou sobre as bem-aventuranças. Você imagina, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles vão herdar o reino de Deus. Dele é o reino de Deus. Você vai observar, olha que coisa maravilhosa. Olhe para o mundo. Olhe para os espirituosos do mundo. Para as pessoas que se divertem no mundo e que não dependem de Deus, não se submetem à autoridade dele. São os ricos de espírito. O que é que eles vão herdar? Serão galhos, né? Deus me deu uma mensagem hoje falando sobre ramos. Os ramos na Bíblia Sagrada só servem para duas coisas: ou para dar fruto, ou para ser cortado e lançado no fogo. Você observa, os que estão enxertados em Cristo, esses dão fruto e são moldados por Ele, são moldados por Ele, porque se submete à autoridade dele. Por Ele, Deus se levanta do trono e se inclina para olhar para eles. Agora você observa, e aqueles que desobedecem a Deus? Irmão, você já pensou? Já viu aquela história? A gente escuta, né? Tem um tempo que eu não falo sobre isso. Você já viu aquela história do louvor no passado do teto da igreja? Você já viu aquela história da igreja cheia de estrelas? Né? Das pessoas cheias de estrelas. As estrelas vêm e cantam. Na minha mocidade tinha um trabalho em Natal. O pastor que era líder daquele trabalho, Jesus levou há pouco tempo. Era o pastor Manuel Pequeno. Ele dirigia um trabalho chamado Farol Aceso para Oração. Era uma vigília. Sempre gostei de vigília. Eu lembro que ele chegava na vigília, ele passava meia hora, a gente murmurava, era muito dele. Irmão, Deus me revelou as 7 candeias, 7 castiçais.
vamos levantar 7 mulheres para sair 7 candeias, 7 homens para sair 7 caixas de sal, não sei o quê. Fazia enrolado danado com a Bíblia e a gente murmurava. Para falar, pastor, vamos orar, tal. Né? Mas era uma bênção. Hoje a gente tem saudade do pastor Manuel Pequeno. Eu lembro daquele dia, Montoni, como foi inesquecível aquela vigília, uma glória de Deus. Mas de repente chamaram um irmão para cantar. Daí o irmão, vamos ouvir o irmão fulano, louvar o Senhor. Daí ele não louvou não, ele cantou mesmo. Ele começou, irmão, minha voz é muito bonita. Ele disse desse jeito, sem exagero. Minha voz é muito bonita. E quando eu canto, a minha voz estremece o templo, né? Sacode a igreja, o meu suor cura as pessoas que estão perto de mim, porque eu canto muito bem. E começou, existe um nome tão forte, e começou a, assim, sabe, a enfeitar demais a voz, nome que é cheio de luz. E irmão, eu fui um que dobrei o joelho. Você já viu um crente que dobra o joelho na vigília por livre e espontânea vontade? É aquela hora que ele vai orar, aquela hora do sono da vigília, irmã Maria, entre 3 e 4 horas da manhã, que se a vigília não estiver avivada, a gente dobra o joelho para dar aquele cochilozinho santo. Eu fui um que dobrei o joelho, sem eu não tenho medo de confessar isso. Aí daqui a pouco o pastor disse, vamos ouvir irmãozinho fulano de tal. Ele chamou assim, nem queria dar oportunidade ao irmão, o irmão está pedindo oportunidade, chega irmão, canta, vou dar oportunidade a esse irmão. Daí o irmãozinho chegou e disse assim, irmão, eu não sei o cantar, eu não sei o ler, não sei de nada irmão, mas eu sou um adorador de Jesus. Aí alguém já lá no meio já disse, ô glória! Aí ele pegou e começou, eu só sei dizer assim, oh, quão cego eu... Aí começou a inventar o hino 15, colocar palavras que não tem, mas na simplicidade, oh, quão cego eu andei e perdido eu vaguei. Aí ele dizia, longe, longe do meu Salvador. Aí ele dizendo aquilo, né, inventando o hino 15 na simplicidade dele, caiu uma glória de Deus tão grande, irmão, na vigília naquela hora. Caiu uma glória, o irmãozinho, sabe, de idade avançada, cantando o hino 15 da harpa. Daí daqui a pouco ele disse assim, irmão, eu tenho 89 anos, ó, minhas pernas cheias de reumatismo, mas quando eu estou alegre faço assim. Aí pulou, lotado de igreja, pulou lá embaixo, desceu o degrau pulando, e a igreja pegou fogo, começou a voar os aviões de novo na igreja, sabe? Começou a decolar os aviões que estavam parados, estavam em repouso. Avivou novamente, sabe por quê, irmãos? Você já viu que na nossa igreja, eu falei semana passada e vou repetir hoje, a nossa igreja está cheia de cantores, que se botasse no show de calor do mundo, tiraria em último lugar. Mas quando pega o microfone dessa igreja que canta, a glória de Deus cai sobre a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está procurando quem seja submisso a Ele. E não se engane, porque Deus sabe quem é submisso a Ele. Deus sabe, a palavra de hoje é, irmãos, há uma hierarquia para nós respeitarmos. E no topo dessa hierarquia há um Deus Todo-Poderoso que está esperando para receber a nossa adoração, o nosso louvor. Aleluia! Vamos ficar de pé, irmãos, vamos agradecer a Deus.